Deuteronômio capítulo 30. Depois de Exodó mesmo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, não é? Aqui são os 5 livros escritos por Moisés, pelo profeta Moisés, também conhecido como Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia. Deuteronômio capítulo 30. Quem já abriu, dá glória a Deus. Quem não abriu, vou esperar. Vamos ler todos juntos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. O Senhor tem sido misericordioso para conosco, igreja, não é? Ele permitiu que nós estivéssemos mais uma vez aqui na presença dEle. Então nós somos gratos ao Senhor por isso. Eu vou esperar você abrir para nós lermos todos juntos em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 30. Se você já abriu, feche os seus olhos, incline sua cabeça. Vamos fazer uma oração em reverência à palavra do Senhor. Senhor, mais uma vez eu te apresento, ó Deus, a tua igreja, em nome de Jesus. Nós acreditamos que a nossa vinda aqui não é em vão, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor está aqui no nosso meio e irá falar conosco mais uma vez. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Nós estamos aqui porque nós somos guiados pelo teu Espírito Santo. Abençoa o teu povo do menor ao maior, Senhor. Repreende do nosso meio tudo que não provém de ti, tudo que não te agrada. Se chegou alguém enfermo, Senhor, eu declaro que sairão daqui curados em nome de Jesus. Se chegou alguém aqui desanimado, eu creio que sairão daqui fortalecidos pelo teu Espírito, pela tua palavra. Em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, com a tua graça. Me use, Senhor, conforme a tua vontade. Senhor, eu sei que eu não sou nem digna de subir nesse altar, Senhor. Eu não sou nem digna de estar na tua presença. Mas eu te agradeço pela rica oportunidade que o Senhor nos tem dado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Obrigado porque o Senhor tem guardado a cada um de nós, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Eu creio que há um anjo com a espada de fogo na mão naquela recepção, para repreender todo o mal, Senhor, tudo que não provém de ti do nosso meio, na autoridade do nome de Jesus. A igreja que crê, diga assim seja. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Antes de nós lermos aqui, não é o capítulo 30, o Espírito Santo de Deus, ele quer falar conosco o seguinte: só existe 2 caminhos e apenas uma escolha, amém? 2 caminhos e apenas uma escolha. E essa escolha e essa decisão, quem tem que fazer é cada um de nós. Vamos ler o que foi que o Senhor falou aqui por intermédio de Moisés. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Deuteronômio 30, 15. E que o Senhor vai propor o seguinte ao povo de Israel. Quem é a Israel do Senhor da glória a Deus? Nós somos a Israel espiritual. Vamos ler aqui. O esboço vai dizer o seguinte: olha, a vida ou a morte, né? Diz o seguinte, versículo 15: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas
para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para a possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Olha aqui para mim, igreja. Talvez alguém esteja pensando, né? Que palavra dura é essa, não é? Que palavra forte é essa? Como diz a irmã Tati, né? É forte, né? A palavra é forte. Irmãos, nós temos que entender o seguinte, que essa palavra foi proferida aos filhos de Israel, o próprio povo do Senhor. Essa palavra, ela não foi relatada para outras nações. Ela foi relatada ao povo de Israel. Deus não falou essas palavras nem para as nações estrangeiras. Deus não falou para a nação de Moabe, de Amon, da Filístia, não. Deus falou para o seu próprio povo. Mas por que essa palavra é tão dura, irmã? Por que o Senhor propõe a cada um de nós a vida e a morte? Ou a morte, a vida e a morte não, a vida ou a morte. Porque o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, Deus prometeu uma terra que mana leite e mel. Essa terra hoje representa a Nova Jerusalém. Mas para que nós possamos entrar, habitar, tomar posse, não é, desta terra, nós temos que obedecer aos mandamentos do Senhor. Como o Senhor diz aqui, não é? Isso foi uma proposta de Deus aos filhos de Israel. Por que o Senhor diz assim? Eis que hoje eu te proponho a vida ou a morte, a bênção, a maldição, não é? O ganhar ou o perder. Porque hoje nós temos livre arbítrio para decidir o caminho que nós queremos seguir. Amém? A vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, mas muitas vezes o homem, ele toma decisões erradas, ele anda por caminhos errados que acabam conduzindo ele à morte. Você está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Então o que o Espírito Santo de Deus quer falar comigo e quer falar com você, igreja? Que nós venhamos a ouvir a voz do Senhor, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nós não conhecemos o caminho, mas o Espírito Santo de Deus conhece. E é Ele que nos guia ao caminho correto. Que caminho é esse? Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar até Deus se não for através de Jesus. E o Senhor vai dizer, vamos ler mais uma vez? O versículo 15. Porque bom que os irmãos aqui também participam, né? Pai do Senhor, Paulo André. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Paulo André. Amém. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, que diz o seguinte: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal.
O interessante aqui é que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, amém? O Senhor falou com o povo no passado e fala conosco também nessa nossa geração. Eis que hoje, a Bíblia não vai dizer, eis que ontem eu te propus, eis que no passado eu te propus, não. O Senhor vai dizer, eis que hoje, é hoje o dia, é hoje. O Senhor propõe para mim. Eu tenho que escolher o caminho da vida e não o caminho da morte. Vamos no 16, lê o 16. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, você ama o Senhor da glória a Deus. Eu sei que você ama o Senhor, o teu Salvador. Que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para a possuí-la. Saiba que o melhor dessa terra o Senhor tem reservado para mim e para você. Mas para que possamos tomar posse das promessas de Deus, nós temos que ouvir a sua voz e obedecer a sua palavra, irmãos. Continuando diz, continuação, do versículo, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, olha, escolhe a vida para que vivas. Escolhe a vida para que vivas. O Senhor ama tanto o povo de Israel, que Ele nos exorta a obedecermos a sua voz. Irmãos, de todas as nações, olha aqui para mim, de todas as nações que o Senhor olhou, não é? No passado, estou falando do Antigo Testamento aqui na época de Moisés, de todas as nações, Ele olhou para Moabe, olhou para Filistia, olhou para Amon, olhou para várias nações, mas o Senhor escolheu Israel, irmãos, amém? Descendente de Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor olhou para Abraão, e a partir de Abraão, Deus, Ele fez uma grande nação. O Senhor olha para mim e para você, porque Ele nos ama e Ele cuida de cada um de nós, amém? Nós estávamos até longe, mas o Senhor nos resgatou. É muito simples o que Deus pede de cada um de nós, amém? Deus, Ele não pede mais nenhum, Ele não pede a nós mas nenhum sacrifício do que era feito no passado. Nós não precisamos mais trazer nenhum animal, nenhum novilho, nada para sacrificar a Deus, para que os nossos pecados fossem perdoados. Não. Deus quer de cada um de nós apenas obediência à sua palavra. Não é simples, não é? O que a palavra do Senhor diz? A palavra diz que eu tenho que guardar os mandamentos no meu coração. Simples assim. Então eu vou guardar a palavra do Senhor no meu coração. O Senhor quer que eu ouça, escute, obedeça sua voz. Então eu irei obedecer a voz do Senhor. Apenas isso. Desde o início, desde a criação de todas as coisas, desde a formação do homem e da mulher, Deus só pediu uma coisa, somente uma coisa: obediência. Se tornou esse caos todo, não é? Desde a criação, por causa da desobediência de Adão e Eva. Mas Deus disse apenas: só obedeça a minha palavra.
o que eu digo? Podeis vós comer de todas as árvores, frutos que estiverem aqui no jardim, somente não toqueis naquela árvore, a árvore da vida, né? A árvore do entendimento do bem e do mal. Mas Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim do Éden. E aí foi passando de geração em geração, veio Noé, veio Abraão, veio os profetas, vieram os reis, vieram os sacerdotes, até chegar em Jesus Cristo, nosso Salvador. E a partir daí, irmã, mesmo Jesus tendo vindo, feito sacrifício, morrido na cruz do Calvário, se entregando por cada um de nós, Deus ainda requer de nós obediência, sim, para que possamos entrar na terra que o Senhor prometeu a cada um de nós, a nova Jerusalém. Aqui era a terra de Canaã, não é? A terra dos cananeus. Mas o Senhor deu posse aos filhos de Israel. O melhor dessa terra é para você, igreja. Deus, Ele quer prosperar a tua vida. Deus, Ele quer abençoar a tua casa, a tua família. Ele quer abençoar a sua vida. Mas nós devemos ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Amém? Vamos ler no 20? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui existem dois caminhos e apenas uma escolha. Quem é que vai decidir por mim, irmã? Será o meu pai? Será a minha mãe? Será os meus irmãos? Será os meus parentes? Não. Essa decisão cabe a cada um de nós decidirmos. Por quê? Por que o Senhor está dizendo assim para nós? Escolhe, pois, a vida para que vivas. Porque hoje nós vivemos no reino carnal e também no reino espiritual. No reino carnal nós estamos todos aqui em comum acordo e união. Não é buscando a presença de Deus, orando, louvando, exaltando o nome do Senhor. Nós estamos aqui, nós somos a comunidade cristã do Senhor, a eclésia, não é? Os irmãos que se reúnem para adorar a Deus. Mas se tratando do reino espiritual, a salvação é individual. Eu não posso salvar minha irmã, nem ela pode me salvar, não é? Quando Jesus voltar, eu não vou poder pegar no calcanhar dela e subir junto, não. É individual. Então, o Senhor quer que nós venhamos a guardar mais a sua palavra, que nós venhamos a vigiar mais, orar mais. Nós estamos vivendo dias maus e nós não sabemos o que irá acontecer no futuro. Amém? Não sabemos o que irá acontecer amanhã. E é a partir de hoje que nós temos, se nós buscamos a Deus, que venhamos a buscar mais. Se nós oramos a Deus, que nós venhamos orar mais. Se a gente lê a palavra, que a gente venha ler mais a palavra de Deus. Se a gente já busca o Senhor, que a gente venha buscar mais. Para que possamos herdar essa terra que o Senhor prometeu para cada um de nós. A terra prometida, a terra de Canaã, irmãos. Os dias estão difíceis. Nas regiões celestiais há uma opressão, não é? Há uma opressão, há algo assim horrível que está acontecendo no reino espiritual. Para tentar abalar a igreja do Senhor Jesus, né? Para tentar desanimar a igreja. Mas nós temos que permanecer firmes, se levantar como um grande exército do Senhor e marchar, visando o reino de Deus, visando Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como o Senhor falou ao povo de Israel: estou tirando vocês do Egito, vocês irão atravessar o Mar Vermelho. Mas durante toda essa trajetória aqui no deserto, porque nós estamos atravessando esse deserto da vida até chegar na terra prometida. Nós estamos passando pelo deserto, irmãos.
Porque o nosso propósito não é ficar no deserto, não é morar no deserto, não é parar no deserto, é só passar pelo deserto e entrar na terra de Canaã, na terra prometida, amém? Mas durante essa trajetória a gente tem que buscar mais a Deus, orar mais a Deus, não é vigiar, mas buscar a presença do Senhor, escolher, estar ouvindo a voz do Senhor, obedecendo os seus mandamentos e os seus estatutos, amém? Essa decisão quem faz é cada um de nós. Vamos abrir nossa Bíblia em Provérbios capítulo 14. A igreja não pode parar, não é? Por que a gente fala igreja? Porque a igreja somos nós. A igreja tem que se levantar, tem que marchar, não é? Rumo a Cristo, seguir o que o Espírito Santo de Deus propõe, não é? Nós temos que seguir em frente, não é hora de parar, não é hora de olhar para trás, não é hora de desanimar, é hora de se levantar, não é? E ir avante em nome de Jesus. Como o Senhor falou a Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Não fique parado, marche, vá marchando rumo à nova Jerusalém. Vem a tristeza, vem o desânimo, vem o cansaço, vem a preocupação, vem o estresse, né, muitas vezes, mas a gente tem que seguir firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Esse é Jesus. Provérbios 14, versículo 12. E a gente está vendo muita alma perecendo, igreja, oh meu Deus. É muita alma perecendo, não é? O diabo está desesperado. Por quê? Por que o diabo está desesperado? Porque ele sabe que está chegando o dia da sua destruição. O diabo sabe que em breve Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Ele sabe que ele vai ser esmagado pelo próprio Senhor Jesus, não é? Jesus pegará a serpente, não é? E esmagará, não é? E também Jesus, só com o sopro da boca do Senhor Jesus, Satanás será destruído. Você crê assim, da glória a Deus? Então está desesperado, não é? Ele está tentando de várias formas tragar o máximo de almas possíveis. E é aí que a igreja tem que se levantar em oração. A igreja se levanta em oração. Jesus entra em ação e trabalha ao nosso favor. Ele vai à nossa frente, vai nos guiando, vai lutando, vai pelejando por cada um de nós. Mas a igreja tem que se levantar, tem que se decidir. Realmente hoje, se eu ainda estava um pouco em dúvida na minha fé, se eu ainda estava em dúvida e querendo desistir, se eu estava em dúvida querendo olhar para trás, hoje é o dia de tomar uma decisão e dizer não. Eu estava querendo desistir, eu estava querendo desanimar, eu já estava triste, eu já estava querendo chutar o pau da barraca, eu já estava querendo realmente jogar tudo para o alto e desistir. Não, hoje é um dia da decisão, de se levantar e dizer: Senhor, me fortalece, Espírito Santo de Deus segura na minha mão, eu não quero ficar prostrado nesse deserto, eu quero seguir, eu quero entrar na terra prometida, eu quero ver Jesus face a face do jeito que Ele é, amém? Levanta-te, igreja, porque o teu noivo está voltando. Vamos ler aqui Provérbios 14, 12, que diz assim. Eu gosto muito desse versículo que diz: há caminho que ao homem parece direito. 14, 12. Amém. Provérbios 14, 12. Desculpa, igreja. Eu posso ler, da glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Olha o que o Senhor falou aqui, não é? Através do sábio, dizendo que há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas o cabo dele muitas vezes dá em caminhos de morte, não é? Só existe um caminho que leva até Deus.
Esse é Jesus. Quantas pessoas estão perdidas, irmãos, nesse exato momento? Enquanto você está aqui, não é, para a glória de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, muitos estão perecendo nesse exato momento, porque acharam que o caminho que estavam seguindo era caminho de vida, mas era caminhos de morte. Jesus, Ele te ama muito, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, Ele tem velado pela tua vida, pela tua alma. Aleluia, Jesus. Mas nós temos que nos levantar, fazer o nosso papel de igreja do Senhor Jesus. Se levantar, marchar, não é orar mais, buscar mais a Deus. Estar na presença do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, nós tomamos a decisão certa. Nós seguimos um caminho de vida chamado Jesus Cristo, amém? Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Mas quantos estão andando segundo seus próprios pensamentos, não é? Segundo seus próprios caminhos. Mas o final deles é caminho de morte. Então hoje é um dia de se decidir. Olha, você que está nos acompanhando através das redes sociais, você que está aí na sua casa, você que está passando aí pela rua, hoje é um dia de decisão, de se decidir, de buscar Jesus, não é? De aceitar Jesus, escrever seu nome no livro da vida, seguir rumo a Nova Jerusalém com a igreja do Senhor. Então esse caminho, só quem pode decidir somos cada um de nós, amém? Diga assim, eu já me decidi. Diga bem forte, eu já me decidi. Eu já escolhi Jesus. Você pode aplaudir ele bem forte, em nome de Jesus? Sabe a decisão. Você foi sábio, você foi sábia, não é? Escolher Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para o capítulo 15, versículo 24 de Provérbios. Olha só. Olha como você já se encaixou aqui nesse versículo. Provérbios capítulo 15, versículo 24 diz o seguinte: para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Vamos ler mais uma vez, que diz o seguinte: para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim, para Nova Jerusalém, a fim de evitar o inferno embaixo. Está na hora de se decidir, né? Se você ainda não se decidiu, está na hora de se decidir. Ah, irmã, hoje eu decido buscar mais a Deus, sabe? A decisão. Ah, irmã, hoje eu decido ler mais a palavra do Senhor, ouvir a palavra de Deus, não é? Sábia decisão. Para o sábio há um caminho que leva para cima, para evitar o inferno embaixo, não é? Mais uma vez eu digo, enquanto nós estamos aqui, muitas almas estão sofrendo, não é? Naquele lugar de tormento, muitos estão sofrendo. Mas nós estamos aqui para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Até aqui o Senhor tem estado conosco, não é? A Ebenezer, né, que Samuel falou lá em 1 Samuel capítulo 7. É a Ebenezer até aqui. Não é aqui, não é a igreja Ebenezer não, tá bom? Aqui é a igreja Cristo em nós. Mas Ebenezer quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Até aqui o Senhor tem te sustentado, tem te ajudado, tem estado contigo, tem velado por ti, tem cuidado de ti, até aqui o Senhor tem estado conosco. Mas se você ainda não se decidiu, está na hora de decidir, porque não existe essa ilusão de dizer que o inferno é aqui. Eu já ouvi alguém dizer assim, não, esse negócio de inferno, de lago de fogo, que tem fogo, né, que arde todo dia, o dia todo. Não, isso não existe não. Já ouvi gente dizer assim, o inferno é aqui onde nós estamos, não é? O inferno é aqui porque aqui tem dívidas, aqui tem violência, não é? Aqui tem tristeza, aqui tem corrupção, não é? O inferno é aqui. Rapaz,
Se essa pessoa soubesse o que é realmente um inferno, olha, ela tomaria uma decisão bem rápida de estar com Jesus, de seguir a Jesus, de escrever o seu nome no livro da vida, de ser guiado pelo caminho chamado Jesus, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque essa pessoa ainda não tem noção do que é realmente o inferno. Está aqui, não é? No Antigo Testamento. O inferno foi registrado aqui no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, lá em Apocalipse. Vamos ler agora aqui, capítulo 16, versículo 25. Provérbios 16, 25. Que é parecido com aquele versículo que nós lemos agora há pouco. Provérbios 16, 25 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte, não é? Tem gente que acha que está seguindo o caminho certo, andando pelo caminho certo, que acha que tomou a decisão certa, mas ainda não tomou. Está na hora de tomar uma decisão. Só existem dois caminhos e apenas uma escolha. Aqui, nessa terra aqui que nós estamos, não é? Sobrevivendo, nós somos sobreviventes, né? Aqui, né? Glória a Jesus, você é um sobrevivente, amém? Você é um sobrevivente. Então, quando nós estamos aqui, não é? Nessa terra, só existe um caminho para levar até Deus, que é Jesus, não é? Aqui nessa terra, só existe um caminho que leva à salvação eterna, Jesus. Mas depois da morte, existem dois caminhos, não é? Então, qual caminho você decide seguir? Todos nós sabemos que só existe céu ou inferno, e nada mais. Não existe purgatório, não existe nada disso. Céu ou inferno. Aqui na terra só existe um caminho. Depois da morte existem dois. E é aqui. Ah, tem muita gente que pensa assim, eu já ouvi. Depois que eu morrer, aí eu decido, não é? Depois que eu morrer, que me jogarem em qualquer canto, ou que me sepultarem, eu vou decidir. Saiba que depois da morte do corpo não tem como decidir. A decisão é feita aqui. Porque quando o corpo perece, em questão de segundos, ou a alma estará no seio de Abraão, ou a alma estará no tormento, não é? Então, a decisão tem que ser feita aqui, e não depois que morre. Abre sua Bíblia em Mateus. Não se preocupe não, que eu vou já entregar o microfone ao pastor. Eu sei que a gente pensando aqui, eu já falei demais, não é? Mas nós vamos já terminar. Então nós temos que entender que o Senhor falou ao povo de Israel no passado, não é? Eis que eu te proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha o caminho que vocês querem seguir. Mas o Senhor diz assim, olha, mas eu te aconselho que escolhas o caminho da vida para que vivas. Não é? Mas é uma escolha que temos que fazer. Mateus capítulo 7, versículo 13. Está aqui Jesus, agora é Jesus falando às multidões, falando ao povo, não é? Ele diz o seguinte, Mateus capítulo 7, versículo 13, eu posso ler da glória a Deus? Glória a Deus. Por que que a irmã sempre pergunta? Porque quando você dá glória a Deus, eu entendo que você encontrou e que você irá acompanhar a leitura junto comigo. Diz o seguinte, que vai falar sobre as duas estradas. Diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus estava mostrando dois caminhos, e quem deveria decidir eram
as multidões, as pessoas, os discípulos, não é os apóstolos: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho, não é? Que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Aí a gente vai citar o seguinte, né? É aquilo que o pastor sempre diz. Você vê o número de pessoas que estão aqui dentro da igreja, mas se você sair aqui, você vai encontrar muito mais dos que estão dentro da igreja. Não é só essa igreja, não. São muitas igrejas, irmão, você não tem noção. A gente ficou tão triste, porque há uma igreja lá ali no Jardim Caraí, né? Há uma amiga nossa que mora lá, ela mora quase em frente da igreja. Uma igreja grande. Vocês não têm noção como é linda a igreja. Quando a gente passava, há uns 2 ou 3 anos atrás, era muita gente, era lotado. Agora, alguns dias a gente passou por lá e só tinha 5 pessoas na igreja. 5 pessoas, não é? Maior do que essa igreja 2 vezes. E só tinha 5 pessoas, irmãos, na igreja. E era muita gente, quando a gente passava, era muita gente que estavam lá. Então a gente tem a noção, né? Que caminho as pessoas que estavam naquela igreja tomaram, não é? Só para a gente refletir um pouco, aonde é que estavam aquelas pessoas que quando a gente passava, estava ali ouvindo, sentadinho, ouvindo a palavra de Deus, adorando ao Senhor. E aí quando a gente passou, já não estava mais, não é só aqui não, em vários cantos onde a gente passa, que a gente vê as igrejas grandes, as igrejas que a gente conhecia, que tinham ali as ovelhas, estavam buscando a Deus e não estão mais. Jesus, ele proferiu dizendo que naqueles últimos dias, o amor de muitos iriam esfriar. O amor de buscar Deus, o amor de orar a Deus, o amor de buscar a presença de Deus, não é? Esfriou. Mas nós estamos aqui, não é? Vamos ler só mais uma vez? Não vamos ler. Vamos para Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. O Espírito Santo de Deus, ele te ama muito, ele chora por cada um de nós com gemidos inexprimíveis, irmãos. Se nós ficamos tristes, né, em saber, em não ver aquelas ovelhas lá naquela igreja, imagine o Espírito Santo de Deus, como é que ele não está, não é? Como é que ele não está? Com certeza chorando com gemidos inexprimíveis, por não estarem, por não verem mais as pessoas na presença do Senhor. Lucas capítulo 13, vamos ler aqui. Jesus, eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, nesses últimos dias, e é nesses últimos dias que nós te pedimos mais a tua misericórdia. É nesses últimos dias que nós pedimos mais que o Senhor segure firme realmente na nossa mão e não nos deixe cair jamais, Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que está em pé cuide que não caia, igreja. A Bíblia vai dizer o seguinte, que nós possamos pedir ao Senhor que venha nos fortalecer, não é? Fortalecer os nossos braços e os joelhos que muitas vezes quer vacilar. Mas nós não estamos aqui para ficar no meio do deserto. Nós estamos aqui seguindo rumo à nova Canaã, a nova Jerusalém. Lucas capítulo 13, versículo 22. Lucas 13, 22 diz o seguinte. Lucas 13, 22 diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Quem era que passava pelas cidades, igreja? Quem era que passava pelas cidades? Jesus. Cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Para onde era que Jesus estava caminhando? Para Jerusalém. Aqui era Jerusalém terrena, Jerusalém carnal. Hoje nós estamos caminhando para Jerusalém espiritual, a nova Jerusalém. E alguém, no versículo 23, e alguém lhe perguntou: Senhor,
São poucos os que são salvos? Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, a porta será fechada, e muitos correrão, e muitos baterão na porta, e Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Está aqui uma pequena observação. Eu não vos conheço, vós todos que praticais a iniquidade. E nós já aprendemos e entendemos que iniquidade significa pecado consciente. Eu sei que eu não tenho que seguir por esse caminho, mas eu estou indo por esse caminho. Porque eu gosto, porque eu acho que é certo, porque me dá prazer ir por esse caminho, então eu vou por esse caminho. Iniquidade. Eu sei que eu não devo ir. Eu sei que é caminho de morte. Eu sei que é caminho de perdição. Mas eu estou indo, eu estou consciente daquilo que eu estou fazendo. Mas o que o Senhor quer de mim e de cada um de nós é que nós venhamos seguir o caminho que conduz à vida, obedecer a palavra do Senhor, estar atentos a ouvir a sua voz e obedecer os seus mandamentos, amém? Estatutos, juízos e mandamentos. Entrar a cada dia, tentar entrar pela porta estreita. Eu sei que para muitos é um pouquinho complicado, né? Tentar entrar, mas Jesus está dizendo: entrai. Ah, mas está difícil, irmã. Mas entra. Ah, irmã, mas a minha barriguinha não deixa não entrar não, mas entra. Entra porque Jesus, ele te ajuda. Porque Jesus, ele sempre dá um empurrãozinho, dizendo: quando Jesus, ele vê a nossa boa vontade, ele diz: olha, não temas porque eu estou contigo. Olha, tá difícil tu entrar nessa porta, mas eu vou te ajudar a entrar por essa porta, né? E a Regiane não tem problema nenhum, né? De entrar pela porta estreita, né? No instante ela entra, né? Bem rapidinho, não tem problema, né? O Pedro, né? A Paula, né? Misericórdia. Mas se preocupe não, que você vai entrar pela porta estreita, você criancinha da glória a Deus. Mesmo sendo na tristeza, né? Eu estou tão triste, mas Jesus, ele vai te ajudar. Ah, irmã, mas tá difícil, irmã. O Paulo André vai ser um pouquinho mais difícil, né? Por causa da barriguinha dele, ó. Por causa da barriguinha, ele tá dizendo que vai entrar, né? A barriguinha dele. Você crê que o Paulo André vai entrar, da glória a Deus? Pela porta estreita, né? Olha aí, ó. Misericórdia, o pastor apalpando ali a barriga do Paulo André. Vai dar certo, Paulo André. Você vai entrar pela porta estreita. Vizinha Regiane, né? Diga assim comigo. Pela fé. Diga assim, bem forte. Pela fé. Eu já passei pela porta estreita. E já estou entrando na Nova Jerusalém. Aplauda o Senhor, tem fé em Jesus. Vamos seguir nosso pastor Jesus com salva de palmas. Pai Jesus, mas é triste mesmo, nós passamos ali, rapaz, a igreja vazia, ó. Como está aqui hoje essas cadeiras aí? Onde estão se sentando? Hein? Onde é que eles estão agora? Será que estão trabalhando? Será que estão estudando? A Bíblia tem perdido, sabe para quê? O WhatsApp, o Instagram. A Bíblia perde.
As pessoas passam mais. A igreja está perdendo a autoridade contra o diabo. A igreja perde para o WhatsApp. As pessoas perdem para a filha. As pessoas passam mais tempo no WhatsApp do que ler na Bíblia. Não me respirem caladinhos aí, vocês. Mas imagina o tempo que vocês passam no WhatsApp. Vocês não passam o mesmo tempo na Bíblia. Imagina o tempo que vocês passam diante da tela da televisão. Vocês não passam diante de uma Bíblia. E tem um diabo do Instagram. Tem gente que tem 2 do Instagram. 2 WhatsApp. Mas não tem 2 Bíblias. 2 Facebook, mas não tem 2 Bíblias. O diabo está rindo da nossa cara. A Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. O Brasil orou com 95%. Uma parte chorando, outra rezando. E o diabo está rindo da nossa cara. Não vai rir, não. Não vai ficar rindo, não. Mas está dando trabalho para deixar de rir. Ainda estão rindo. A ponto do satanista dizer assim, em rede nacional: satanista, ó, cadê a oração de vocês? Cadê o Deus de vocês? O meu está no céu, Satanás. Satanista do inferno. O meu está no céu. E o teu está no inferno, filho do cão. Miserável das costas ocas. Igreja, a Bíblia está perdendo para as redes sociais. Você passa mais tempo. Você quer ver? Você dorme com o seu celular. Amanhã de manhã o celular dentro da rede, em cima da cama. Mas você não dorme com a Bíblia. Como é que quer ter autoridade contra o diabo? A maioria dos celulares são quebrados, sabe por quê? Porque cochila na rede, o celular cai. Pá, e quebra. Ainda diz assim, olha, ai não vou pedir a posta. Ainda diz assim, escute aí, não sabe o que ele diz, não? Ainda diz assim: graças ao meu Deus que quebrou só a película. Ainda diz isso. Eu queria que essa papocada e pegar do fogo. Viu aquele rapaz que tem um hino? Eu vou cantar o teu celular queimado, não é? Eu vou orar para queimar teu celular. Pois eu vou dizer aqui agora: eu vou orar para queimar seu celular. Todo celular que ganhar da Bíblia vai queimar. Você passa mais tempo no WhatsApp e no Instagram e esquece da Bíblia, pois vai queimar. Foi de pé. Não venha pedir dinheiro para me comprar outro, não, que eu não tenho para comprar nem para mim. Vai queimar o celular tudinho. Vai, se perder para a Bíblia, vai queimar. Eu não passo 5 segundos, eu não aguento. Em televisão, nem em celular, não consigo. 5 minutos eu não consigo. Já sei que o meu não queima. Mas é assim, ó. Fica assim, ó. Rapaz, ó, olha aqui para mim. Fica assim, ó. É assim o celular. Eu vi uma irmã, irmão. Reinaldo, eu vi uma irmã tacar a testa na parede ali do poste. No meio da rua, sei lá. Eu vi! Tô mentindo não, eu vi irmã que congregava aqui. Não congrega mais não, mas congregava aqui. Eu vi tacar a testa na parede. Por causa do diabo do celular. Mas eu vou fazer uma oração aqui agora. Todos os celulares que estão aqui nessa nave dessa igreja hoje, que perder para a Bíblia, vai queimar. Pastor, meu iPhone 13, pode ser o 16. Vai queimar. Pai, é meu G22, vai queimar, Jorge. Se cuida, Jorge. Vai queimar. É o meu iPhone, vai queimar. O que? Oh, meu Deus, não é Deus. É uma vergonha, igreja. Deixa eu falar sério aqui para encerrar. É uma vergonha, igreja. A Bíblia perder com o celular.
Eu não estou falando de quem trabalha, tá ok? Sem saber que está entrando. Mas olha, se é trabalho, está dispensado. Se for trabalho. Se for trabalho, está dispensado. Olha, Paulo, é Deus. Mas se não for trabalho, vai queimar. Eu vou contemplar a queimada. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração, vai. Soberano Deus, eterno Pai, eu creio, Senhor, que não vai queimar, sabe por quê, meu Deus? Porque a partir de hoje vão ler a tua palavra, vão orar mais, vão buscar mais, vão buscar a tua presença mais, porque, meu Deus, tu não pode perder para um celular, tu não pode perder para a televisão, ai sim, deixa eu dizer, quem trocar a Bíblia pela televisão vai queimar. Vai queimar a televisão. Vai queimar. Canta assim comigo. Queima Jesus. Queima Jesus. Vai, bora. Queima Jesus. Queima Jesus. Queima o celular. Queima Jesus. Queima a televisão. Queima. Queima Jesus. Queima o celular. Queima. Bora, me acompanha. Queima Jesus. Bora. Queima Jesus, queima o celular, queima Jesus, queima a televisão, das novelas, queima a novela, queima Jesus, queima Jesus. Agora está passando o rei do gado agora. Queima o rei do gado, queima Jesus. Eu vi anunciando. Queima Jesus, queima Jesus, queima esse Satanás, queima esse demônio, queima Jesus. Queima Jesus. Amém? Feche seus olhos, vai. Soberano Deus, eterno Pai, eu creio que aqui não tem nenhum noveleiro. Isso aqui já vai queimar a televisão. Eu creio, Jesus, que nenhum aqui troca a tua palavra pelo celular. Mas se trocar, vai queimar. Eu creio, Senhor. Bom, essa foi uma das orações do ano, Senhor. A maior oração que eu já fiz na minha vida. Queima, Jesus. Queima ele, Jesus, queima ele, canta. Queima ele da cabeça ao calcanhar, canta. Queima ele, Jesus, queima ele. Queima, vai. Queima ele, Jesus, é o celular. Queima ele da cabeça ao calcanhar. Queima ele, Jesus, queima logo. Aplausos, Senhor. Não, mas é sério, eu faço assim pra você rir, mas é sério. O celular está ganhando de Jesus. O celular está ganhando da Bíblia. O celular está ganhando. Irmão, todos nós, inclusive eu, quando eu saio eu levo o celular, mas não levo a Bíblia. Ainda bem que meu celular tem uma Bíblia lá, mas não é uma Bíblia, é uma Bíblia do celular. Amém? 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 E é porque se você, o pastor tem a obrigação de o que você perguntar na Bíblia, sem a Bíblia ele falar, ele tem a obrigação disso, eu falo. O que você me... Se você me falar, não todos, é impossível. Mas a maioria eu lhe digo, qualquer assunto eu entro na Bíblia, sem a Bíblia, eu já ando com a Bíblia na mente, mas não, é para andar com ela na mão. Dentro do carro, pelo menos. Na mão não, né? Mas dentro do carro. Amém? Amém? Amém ou não? Amém. Eu vinha, olha, o negócio estava estreito. Eu andava numa... Santana caiu uns pedaços. Eu me lembro. Nós andávamos para a rádio. E eu ia na rádio e em cima do capô tinha uma Bíblia. Quando a Santana parou, a minha carteira atrasada, a Santana atrasada, toda rebocada de massa, que eu não podia pintar. O negócio estava estreito. O negócio estava estreito. Irmão, quando o carro parou, ele olhou para a Bíblia e disse: eita, aqui tem soldado, olha. Olha. Aí a vergonha foi a maior, que tinha 5 soldados dentro do carro mesmo. Olha a vergonha maior. Ele foi isso assim: se todos os 5 levantar a Bíblia, eu libero o carro. Só tinha aquela que ficava no painel, irmão. Só tinha uma Bíblia. 5 crentes, só tinha uma Bíblia. Era a minha. Era da Regina. Só tinha uma.
Mas ele liberou. Isso aí, vão embora, soldado. Nem sem Bíblia, vão orar. Soldado sem arma no quartel é para ser preso. É tão poderosa mesmo, porque uma vez, a gente, pra ver, né? É poderosa. A gente saiu apressado daqui da igreja para poder ir para a rádio e a gente estava conversando ali fora. Eu peguei e botei minha Bíblia em cima do carro. Porque nós estávamos conversando ali fora, antes de sair, coloquei a Bíblia em cima do carro. E eu me esqueci, irmãos. Aí quando a gente chegou lá na Jurema, na rádio, que a gente saiu do carro, eu vi a Bíblia estava em cima do carro. Ela não caiu de maneira nenhuma, saiu daqui do Itambé até a Jurema. E ela ficou em cima do carro. E eu, pastor, pelo amor de Deus, eu esqueci minha Bíblia. Mas ela não caiu nessa trajetória todinha até chegar lá. Nós paramos em frente à rádio, a Bíblia estava em cima, irmão. Não caiu do teto do carro. Eu ia ligeiro, viu? Porque a na mansão era feia, mas corria muito. Né? Não caiu. Não ligeiro. Aplauda o Senhor, é para gente. Amém? É o poder da palavra. Vamos adorar o nosso Deus com o nosso dízimo, a nossa festa. Então, menino aí, já botei no ponto. Bota aí. É o Todo-Poderoso. Eu só posso abençoar